A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, está tudo ótimo, graças a Deus. Como vocês estão? Eu sou o irmão Rodrigo, eu quero deixar uma palavra para vocês que está aqui no Evangelho segundo o Dr. Lucas, no capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 28 até o versículo 35. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando eles estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 discípulos, e os outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Essa passagem aqui você só vai encontrar no Evangelho segundo o Dr. Lucas. É uma passagem muito interessante que fala de dois discípulos, que estavam no caminho de Emaús. A Bíblia não fala o nome desses discípulos, Temos aqui nessa minha versão, que é a versão revista, a Bíblia de Estudo Anotada e Expandida, que é a versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida. Aqui, ela fala que dois deles, um deles é identificado como Cleopas, que está no versículo 18, que os irmãos podem ler. O outro discípulo poderia ser a sua esposa, no versículo 32. Nos ardia o coração. Muitos identificam Cleopas como a pessoa mencionada em João 19, 25, Clopas. Nesse caso, o nome de sua esposa era Maria. Mas não é retratado isso. E aqui fala: Emaús, sua localização é incerta, embora ficasse a menos de 11 quilômetros de Jerusalém. Mas o foco central aqui, nessa passagem, mostra como eles estavam cegos. Não reconheceram a Cristo. Os irmãos podem ler, os irmãos vão ver. Imagine. Eu tento me colocar no lugar dos discípulos nesse momento. Porque você imagina, você está do lado de Cristo, os milagres que Cristo realizou, os ensinamentos, que privilégio. Que privilégio maravilhoso que esses discípulos tiveram. Que a igreja primitiva teve, os discípulos. Quem testemunhou isso, eu imagino como que deve ter sido maravilhoso. Mas Jesus falava para eles que tinha que se cumprir as Escrituras, que o Filho do Homem seria entregue na mão dos pecadores, que ele seria açoitado, maltratado, morto, e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Tem uma parte que Simão Pedro fala, não, usado por Satanás, fala para Jesus que isso não aconteceria, e Jesus repreende Satanás. Por quê? O diabo não queria que as Escrituras fossem cumpridas. Mas os discípulos, eles não estavam ligados nisso. Eles aproveitavam ali com Cristo os ensinamentos, mas para eles Jesus não ia morrer naquele momento. Jesus ia permanecer por muitos anos ali. Depois, quando eles receberam o Espírito Santo, o Consolador, eles se deram conta do que Cristo falava. Até quando Cristo aqui, vocês podem ler também nos Evangelhos, que antes quando ele ficou ali em Jerusalém, depois foi, se assentou, subiu aos céus, onde está até hoje, ele abriu as Escrituras, ele abre as Escrituras ali, mostra o profeta Isaías, Moisés falando dele. E esses discípulos, esses dois discípulos, eles estavam tristes, cabisbaixos, não sabiam o que ia ser da vida deles. Aí no momento Jesus aparece e vai conversando com eles. E eles vão contando tudo, os momentos, o que Jesus passou,
a morte dele. E Jesus até tem um versículo interessante aqui que Jesus fala, como eu falei para vocês aqui. No versículo 25 diz assim: Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constavam em todas as Escrituras. E eles ainda assim não reconheceram a Cristo. Só foram reconhecer a Cristo na passagem que eu li, no versículo 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então os seus olhos se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. Cristo aqui já tinha ressuscitado já. Para os dias atuais, né, irmãos? Cristo quer andar lado a lado com você. Cristo, ele quer estar do seu lado. Mas as pessoas não enxergam. As pessoas estão cegas. Satanás, que é o nosso inimigo, o diabo, ele cega a mente da pessoa, que a pessoa só enxerga a religiosidade. A pessoa, ela só enxerga aquilo que lhe convém. Ah, todos os caminhos levam a Deus. Não, só Jesus leva a Deus. É isso que eu creio. É isso que a Bíblia Sagrada diz, que não há outro caminho. Isso é difícil entrar no coração das pessoas. Gera até brigas, contendas, confusões. Eu vejo muita gente que critica, muita gente que falam de Pedro, falam até mesmo de Judas Iscariotes. Judas poderia ter sido perdoado por Cristo. Cristo perdoaria ele, como Cristo, tenho certeza que perdoou Judas. Só que ele ficou com remorso. Ele ficou com remorso depois disso. E tentou se matar. Tentou se suicidar depois. E nos dias atuais, irmãos, quantos que fazem até pior que Judas traem Cristo por divertimento, vícios, colocam coisas acima de Deus, até acima de Cristo, seu Filho. Então, irmãos, esses discípulos aqui foram por um breve momento. Eles precisou que Cristo abrisse as Escrituras, mostrasse. Ainda assim eles não acreditaram. Precisou que Cristo, na hora que Cristo partiu o pão, eles se ligaram que era Ele. Então, que nos dias atuais, irmãos, nós temos que estar ligados. Eu tenho falado isso na rádio, eu tenho falado isso nas mensagens, eu tenho falado isso para os irmãos. O diabo não está brincando. O diabo não está brincando. Há fatos ocorrendo aí no mundo, você pode pesquisar, que o diabo ele não está brincando. Como eu falei agora há pouco na programação da rádio, qual é a nossa função, irmão Rodrigo? Orar, jejuar, santidade. Orar, jejuar e ter uma vida em santidade. Porque você pode uma hora ser chamado por Cristo para apaziguar uma situação, para enfrentar demônios. Todos nós temos esse chamado. E cabe a cada um de nós, irmãos, esse chamado que Deus nos concedeu.
Depois que tudo isso aconteceu, Jesus apareceu aos seus discípulos e a história todos nós reconhecemos depois que ele mostrou nas Escrituras Sagradas o que tinha que acontecer. Ele estava ali do lado deles, eles não enxergavam, assim como Cristo às vezes está do lado das pessoas. Pessoas que falam, mas eu creio em Cristo. Eu creio, não, Jesus Cristo, não, eu creio nele. Mas não quer ele no coração. Não quer ele dentro de você. Não quer viver o Evangelho. Ele não quer isso. Então que nós possamos refletir nessa noite. Que nós possamos estar ligados em Cristo. Que nós possamos nessa noite, nesses dias difíceis que estamos passando, cada dia mais e mais, estarmos na presença de Deus. Cristo está do nosso lado. Que a luz de Cristo venha resplandecer na tua vida. Oração, vigilância, irmãos. Vigilância. Vigilância. Não é mais tempo de brincar. Não é mais tempo de brincadeira. Não é mais tempo de viver um falso evangelho, de brincar de ser cristão. Problemas todos nós temos. Adversidades todos nós teremos. Perseguições todos nós seremos perseguidos. Não é qualquer coisa, irmãos, que pode nos derrubar. Coisas bobas têm derrubado muitos evangélicos. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para as circunstâncias. Olhe somente para Deus. Que Ele venha resplandecer na tua vida, que Ele venha te conceder tudo aquilo que você necessita. Para que quando Ele estiver com você, você não tenha vergonha de falar dele. Você não tenha vergonha de dizer a quem você serve. Tá bom? O vídeo ficou muito longo hoje, eu sei. Mas eu precisava falar essas palavras, irmãos. Porque o que estamos passando hoje, esses dias, irmãos, são dias difíceis. Somente aqueles que estiverem firmados na rocha sobreviverão ao que virá no futuro. Tá bom? Que Deus abençoe você e sua família. Não fique bravo comigo, não fique triste. Eu estou falando isso para te alertar. Para que quando os dias maus chegarem, mais do que já está passando hoje, você vai ter a certeza de quem você serve. De que Ele está com você. Não tenha vergonha de falar de Jesus Cristo. Não tenha vergonha de dizer quem você é. Todo dia peça perdão a Deus pelos seus pecados, pelas suas falhas, porque todos nós pecamos. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da salvação. Deus te abençoe.